Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 4 de março de 2021, são 23 horas e 28 minutos. Lição 12, falando o que convém. Vou começar já corrigindo os nossos exercícios. Complete as frases abaixo. Adolescentes, precisamos urgentemente ser bíblicos em nossa maneira de pensar e agir. Precisamos ter um compromisso com a verdade, tanto pregada quanto vivida. É preciso verdade nos lábios, mas também nas ações. Permita que a graça do Senhor discipline sua vida, a fim de que você seja educado para glorificar a Deus e em toda a sua maneira de viver, sem ter do que se envergonhar. Reescreva os versículos abaixo em duas versões diferentes. Tito, capítulo 2, versículo 7, NTLH, você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Almeida, Revista e Corrigida. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. NTLH, Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. ARC. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 24, NTLH. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. ARC. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Refletindo. Resposta número 1. Pessoas que vieram do judaísmo. Resposta número 2. Tinham a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Resposta número 3. A graça de Deus nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Texto bíblico. Tito capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Destaque. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito capítulo 2, versículo 8. Então nós temos que ter esse procedimento de usar as palavras certas, ser uma pessoa coerente na nossa forma de falar com as pessoas, de agir, para que assim ninguém possa criticar você, né? Ou te maldizer. A carta de Paulo a Tito é classificada como carta pastoral, pois foi escrita para auxiliar o jovem líder com questões relacionadas à vida da igreja, que estava localizada na ilha de Creta. Pelo que sabemos, Tito era um cristão de origem grega, conduzido a Cristo por intermédio do ministério de Paulo. Era um amigo querido de Paulo. O próprio apóstolo deu testemunho dele ao dizer: afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a você. Então veja que a carta de Tito é uma carta pastoral que foi escrita para um jovem líder, a fim de solucionar algumas questões que estavam acontecendo na igreja. E também, muito provavelmente, a questão também da cultura ser um pouco diferente. Então vemos que aqui Paulo deu testemunho de Tito. E qual tipo de testemunho você tem dado do seu amigo? Daquele adolescente que está com você, daquela pessoa que está junto com você? Qual tipo de testemunho que você dá sobre ela, ou ela daria sobre você? Pregue a verdade. Na igreja de Creta havia se infiltrado semeadores da mentira e da discórdia, pessoas que vieram do judaísmo, que eram revoltados e enganavam os outros com as suas tolices, e que atrapalhavam famílias inteiras com seus ensinamentos errados de casa em casa. O apóstolo revela-nos a verdadeira motivação por detrás de seus ensinos.
a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, e como se não bastasse, estavam cheios de ódio, eram rebeldes e não eram capazes de fazer nenhuma coisa boa. Pois bem, em algumas igrejas, e talvez em todas as igrejas, talvez hajam pessoas assim, que estejam infiltradas na igreja, a fim de acabar com ela. São pessoas que são mal intencionadas, que usam do evangelho para se autopromover. Para dar um exemplo bem simples, imagine que uma pessoa pertence a uma igreja séria como a sua. Então, uma vez que ele pertence ou ela pertence a essa igreja séria, deduz-se que essa pessoa também seja uma pessoa séria. Entretanto, ela pode ser tanto séria quanto não, né? Que não há como saber, mas pelo fato dela estar numa igreja séria, as pessoas deduzem que ela também seja. Então, o que acontece? Muitas das vezes, essa pessoa que está mal intencionada numa igreja séria, e geralmente são sempre assim, né? As pessoas mal intencionadas procuram sempre uma igreja séria, a fim justamente de se esconder nessa igreja séria. Porque se ela vai para uma igreja que não é séria, que não tem nenhum respeito, assim ela também não terá nenhum respeito. Mas se ela vai para uma igreja que é respeitada, é uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja bíblica, as pessoas também vão tê-la como um bom exemplo. Então ela se faz, né, ela faz parte, né, ela faz parte da igreja, então ela usa isso justamente para, muitas das vezes, tirar proveito próprio. E como é esse proveito próprio? Muito geralmente é a respeito do dinheiro. Vemos hoje em dia, né, no país inteiro, pessoas que têm na igreja aquela ideia de que a igreja só quer saber de dinheiro. Por quê? Porque justamente há muitas pessoas mal intencionadas, pastores, líderes, membros, líderes de departamento, ou seja lá quem for, obreiros ou não obreiros, isso abrange toda a membresia, né, da igreja, pessoas que são mal intencionadas, que acabam dando um mau exemplo para a sociedade acaba achando que toda a igreja só pensa em dinheiro. O foco da igreja, bom deixar bem claro, que o foco da igreja cristã no Brasil e no mundo é propagar o evangelho do Senhor Jesus, a salvação pela graça mediante a fé. É claro que nós necessitamos de dinheiro, né? A igreja tem lá suas contas de água, luz, telefone e afins, né? Precisa ser pagos. Então, sim, a igreja precisa de dinheiro, entretanto, não é o foco principal, ou pelo menos não deveria ser o foco principal, né? Então, veja que as pessoas acabam usando essa referência dessa igreja para tirar proveito das pessoas e muitas das vezes vão em casa dizendo: eu pertenço à igreja tal e nós estamos fazendo um trabalho X e nós precisamos de tal valor, porque isso também acontece muito no departamento infantil, né? Porque a sua criança está lá conosco e a gente vai fazer, sei lá, algo para as crianças e precisa de tal valor, e a pessoa de bom coração, né, agindo de boa fé, acaba dando dinheiro. Na verdade, não sabe ela que ela está, na verdade, dando dinheiro a uma pessoa que está ali somente para ter vantagem. Não tem nenhum compromisso com a verdade da palavra. E isso acontece muito e nós precisamos ter discernimento dessas coisas. Seja exemplo de boas obras. As pessoas estão cansadas de discursos vazios, de conhecimento sem prática, de fé sem obras, de preocupação sem cuidado. É urgente a necessidade de harmonizarmos graça e conhecimento, vida e pregação, verdade e fogo do Espírito. Paulo exige de Tito pregação por meio da vida, pois ele bem sabia que a vida de um servo de Deus é uma carta aberta e lida por todos. Veja que hoje, em todos os segmentos, não só cristão, mas também não cristão, todo segmento tem sempre aquela questão do discurso. E há discurso e pessoas que fazem discursos e discursos vazios. E discurso vazio, aqui é aquela questão do discurso. Às vezes o discurso pode ser ter um bom discurso, mas por que ele se torna vazio? Porque a pessoa fala dá o discurso, faz o seu discurso, mas na verdade todos sabem que ele não vai fazer nada do que aquilo que ele está dizendo.
Então veja que isso é um discurso vazio, é um discurso bem articulado, bem planejado, bem dito, é perfeito. No entanto, ele é vazio por ele não ter ação. Ele é apenas um discurso, é apenas algo. E muitas das vezes isso também está nos templos. Nós falamos do amor do Senhor, fazemos discursos bonitos, mas nós não praticamos o discurso que fazemos. Nós estamos vivendo também muitos discursos vazios. Muitos líderes, pregadores, professores, mestres, doutores da palavra, teólogos, falam muito a respeito da palavra, mas não vivem a palavra. E isso no âmbito geral, principalmente na questão daquilo tocante ao amor. Então veja que a caridade, né, o ajudar o próximo, veja que há um discurso bonito, mas é extremamente vazio. Se fala do amor, mas não vive o amor. Fala-se da caridade, mas não faz a caridade. Até prega a verdade da palavra, o fogo do Espírito, mas não vive o fogo do Espírito e nem mesmo a verdade da palavra. Então veja que há uma questão do discurso vazio, um discurso, né, que muitas pessoas são enganadas com esses tipos de discurso, isso em todas as áreas. As pessoas chegam, falam bem, são pessoas intelectuais, políticos, às vezes no nosso caso pastores, né, líderes, tem aquele discurso espetacular, extraordinário, um discurso perfeito, mas na prática não se vê absolutamente coisa nenhuma desse discurso. Nós falamos que Jesus cura e nós não vemos Jesus curar nas nossas igrejas. Falamos que o Senhor batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, mas não vemos o batismo com o Espírito Santo na nossa igreja. Falamos que o Senhor Jesus salva, mas nós não vemos salvação nas nossas igrejas. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a trabalhar para aplicarmos a palavra. Porque uma vez que nós falamos a palavra, nós precisamos viver esta palavra. Entretanto, quando nós não vivemos a palavra, nada acontecerá. Eu tenho dito que o conhecimento sem aplicação de nada vale. Você vê, por exemplo, o ateu. Geralmente os ateus são pessoas intelectuais, inteligentes e conhecem muito bem a palavra do Senhor, mas por não aplicar a palavra do Senhor estão se perdendo. Ou seja, o conhecimento nada é sem a aplicação do mesmo. Você precisa conhecer a palavra e vivenciar a palavra. Eu preciso conhecer a palavra e também vivenciar a palavra. Eu preciso viver a palavra. Então veja que muitas das vezes as pessoas têm muito discurso vazio. É um discurso pronto, com palavras-chave, com frases prontas, com jargões que todas as pessoas dizem, aqueles velhos clichês, mas na verdade nada acontece de novo. Por que Jesus mudou? Não, a Bíblia diz aos Hebreus capítulo 11, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja que o nosso Senhor, Ele não mudou. O que mudou foi a nossa postura, que muitas das vezes temos apenas discurso vazios. E o que é a questão disso? A questão é que quando alguém profere um discurso vazio, sem nada, que vive nessa prática, as pessoas observam. As pessoas observam e dizem o quê? O cristão ali fala isso e fala aquilo lá, mas não vive. Então nós deixamos de evangelizar com o nosso testemunho, porque falamos uma coisa e vivemos outra completamente diferente. Aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. A volta de Cristo não deve ser um peso para nós, nem motivo de especulação duvidosa. Ao contrário, deve ser a causa de grande alegria e felicidade incomparável. Desta forma, tanto o compromisso com a pregação da palavra da verdade, como a motivação de vivermos uma vida justa e santa são alimentadas pela convicção de que em breve Jesus Cristo voltará para buscar a igreja que Ele redimiu. Então vemos que nós temos esta certeza, essa esperança maravilhosa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa motivação. Então nós precisamos ter esta motivação e passar esta motivação para outra pessoa. É o que nós chamamos de esperançar. O que é esperançar? Esperançar é quando você passa a sua esperança a outra pessoa. Então veja que nós precisamos estar alegres, felizes com a volta do nosso Senhor. Há pessoas que dizem que Cristo voltará como ladrão para a igreja, mas isso não é verdade.
A Bíblia diz que, no nosso linguajar aqui, Jesus virá como ladrão para o mundo, mas para a igreja Jesus não virá como ladrão. Por quê? Porque nós esperamos a Cristo. Você não espera o ladrão na sua casa, ele simplesmente aparece, porque você não estava esperando, você não espera o ladrão ir à sua casa. Da mesma forma, é uma questão que para nós esperamos, diferente de nós, né? Você não espera o ladrão, mas você espera Jesus voltar. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, você não estará desapercebido. Você estará, muito pelo contrário, você estará esperançoso, ansioso por essa volta, você está alegre com a volta, está feliz com a volta. Por quê? Porque Jesus disse que iria voltar para buscar a sua igreja e ele irá cumprir esta promessa. Então, nós também não devemos isso ser um peso, né? Muito pelo contrário, tem que ser esperançoso. Precisamos, quando muitas das vezes na nossa caminhada, quando por alguma razão você se sentir enfraquecido, lembre-se disso, Jesus voltará para te buscar. Então alegre o seu coração, tenha fé em Cristo, porque certamente Ele irá buscar a sua igreja. Então que nós venhamos a cada dia mais ter cuidado com aquilo que nós falamos, né? Falando apenas aquilo que convém. E o que convém dizer? Convém dizer as boas novas do Evangelho, convém dizer do amor do Senhor por nós, convém dizer que Jesus cura, batiza e leva o homem para o céu. Ou como eu gosto de dizer, né? Jesus é bom, paga bem, um sócio que só quer 10% da te leva para o céu de graça. Então veja que nós temos que falar aquilo que convém, aquilo que dá esperança a outra pessoa, não uma esperança falsa, não uma esperança enganosa, muito pelo contrário, nós precisamos falar da esperança vitoriosa, da esperança que é uma certeza. E qual é esta esperança? A esperança que Cristo voltará para buscar a sua igreja e que todos nós moraremos nas mansões celestiais. Então veja que é uma esperança que é uma certeza. Por quê? Porque nem toda esperança é a certeza. Muitas das vezes, quando nós estamos num hospital, por exemplo, com uma pessoa, com um ente querido, nós temos esperança de que aquela pessoa seja curada e ela parte para a eternidade. Foi uma esperança que tivemos, mas que não era algo certo. Diferente de Cristo, é uma esperança que é uma certeza. Nós temos esperança que Jesus virá e temos certeza de que Ele virá. Nós não sabemos quando, mas que Ele virá, isso Ele virá. Então que nós venhamos a cada dia mais falar o que convém, para que assim as pessoas não venham falar mal de nós, né? Mas que nós venhamos sempre dar uma palavra de esperança, falar aquilo que convém, aquilo que edifica, aquilo que vai fazer a diferença naquela pessoa que está nos ouvindo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno, e tenha uma boa aula. Tchau!